Como é que faz para fazer uma live para convidar? Mas já está convidado, a Márcia também já está convidada. Tá aqui. Tá. Márcia não está conseguindo participar, deixa eu convidar ela de novo. Isso. Márcia. Nossa, me lembrei da pandemia, gente. Lembra das primeiras, aquelas primeiras lives que eu e tu fizemos? Era Gente, quanta coisa a muita gente viveu. coisa, Débora. Nossa Senhora, que coisa. Tu sabe que quando veio o card, né, que vocês produziram o card, eu fiquei lembrando daquelas primeiras que a gente fez e que a gente divulgava aqueles cards e ficava fazendo. Foram 2 anos e meio ali tão intensos, mas aqueles primeiros 6 meses foi uma coisa muito. Se a gente for pensar, né, em retrospectiva e vendo, é realmente muito. Muito atípico, né? Uma nova vida. E ontem eu estava dando uma entrevista, aí o Leandro me perguntou como que tinha sido a pandemia, né? E, Uhum. ai, foi tão, na verdade, foi um horror, várias coisas, mas a gente não precisa nem citar aqui, mas ao mesmo tempo foi tão, tão rico, porque nos abriu espaços que eu não teria entrado se não fosse essa exigência aqui do virtual, que nem agora, lembrando eu, Gabriele, como é que faz, como é que entra, como é que entra? Deixa eu dar um oi aqui para Márcia, ver se ela... Ela entrou, eu acho que agora, eu vi que ela entrou, acho que agora tu convidou ela de novo, senão ela também pode fazer o convite e tu aceitar, mas ela acabou de Tá, entrar, eu vi que ela entrou. Acho que tu manda o convite de novo para. Ó, ela tá te dando um tá oi me aí. dando um oi. E O agora que tu eu manda o acho... convite para ela, ela vai aceitar. Ó, ela tá dizendo que tá aqui, ó. Eu vou convidar de novo, Isso. Marcinha, eu vou convidar de novo, ver solicitação, entrar ao vivo, acho que agora vai entrar aqui, Ó, aceitar. ó, Epa! entrou. E, Ó, Ah, finalmente! Ei, gente, viva! tudo que bom? desafio! Que divertido, que bacana. Feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Débora. Ô, Márcia, eu que agradeço imensamente e agradeço todos que estão vindo aqui da Oi e mandando coraçõezinhos pra gente. Primeira coisa, né? Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Cassol e Márcia. Cassol, meu parceiro de projeto. A gente estava aqui falando essa coisa da pandemia, que foi que também a gente já estávamos próximos por inúmeros projetos. E com a pandemia a gente se juntou e realizou tanta coisa junto. Essa história do confessionário e que está resultando agora nesse novo projeto Relatos de Acordar, que é uma junção. Então, eu vou falar um pouquinho também, aproveitar para falar para a Márcia aqui e para quem está entrando na nossa live, o Relatos de Acordar. Eu acho que a Eu Márcia caiu. Acho que saiu. Deixa eu ver aqui. Talvez seja a Ou conexão, não sei. pode ter parado. A minha conexão tá boa, né? Tu A tá me tua tá vendo bem, super né? boa, Ah, tá é, super boa. Ah, super é? boa. Então, eu vou falando para o pessoal, ó, enquanto eu entrar ao vivo com a Isso. Márcia. Enquanto isso, eu vou falar um pouco como é um projeto, o Relatos de Acordar, ele é um Agora projeto. deu, agora deu. Pronto. Desculpa, gente. Ele é um projeto multiformatos. Então, entre as ações está essa live aqui, que é a live de abertura. Aí a gente vai fazer, estamos fazendo 3 novos episódios do Confessionário, já gravamos, estamos em fase de finalização com o Cassol, o Capelati, Fred Paz, uma galera participando, são inúmeras pessoas. Eu fui contar, a gente tem mais de 40 pessoas envolvidas nesse projeto, fora as pessoas que a gente entrevistou nas ruas. E a gente vai ter no dia 30 de maio o lançamento do Confessionário no Cinema Capitólio, então vai ser uma ação ao vivo. E a gente vai ter videocasts que a gente já gravou sobre gordofobia, sobre trabalho escravo e sobre racismo. E Márcia, e tu tá aqui com a gente. Primeiro, eu sou tua fã demais, o teu trabalho é uma Bom mesmo. inspiração. É tão importante ter pessoas como tu, que são exemplos, que são. A gente é um exemplo virtuoso, que contribui para um mundo mais justo. E é tão importante quando a gente vê alguém dando a sua palavra, né? Fazendo,
tratando de fazer a sua missão aqui nesse planeta. E tu é uma dessas pessoas, para mim, tu é um exemplo. E foi, eu já te falei, mas vou falar agora aqui, para quem estiver com a gente, tu foi uma inspiração para uma das partes muito importantes desse projeto. Desde que eu li, que eu entrei em contato contigo, por conta do complexo de vira-lata, aquele livro incrível, incrível, e eu tive lendo aqui no Instagram, e confesso que eu não sou uma navegadora de Instagram, foi uma sorte, porque eu te vi falando e te escutei falando sobre a humilhação como a grande arma do poder, e fiquei tão interessada que te disse, entrei em contato contigo, fiz alguns resumos do teu trabalho, eu peguei um compilado de informações que tu traz naquele livro. Eu quero compartilhar com vocês aqui também, mas muito mais. Tu, então, dizer que tu foi a inspiração para criar uma pergunta que a gente fez nas ruas, essas entrevistas, perguntando quando você já se sentiu humilhado. E gente, é incrível o que a gente escuta. E quando a gente fala isso, a gente diz, não, mas eu nunca me senti humilhado, né? Mas quando a gente começa a ir lá, não, é quase impossível não passar por uma situação de humilhação nessa vida, porque isso está tão presente, já é tão naturalizado que a gente nem percebe quando é humilhado e quando a gente humilha. E sobre isso também, Márcia, que a gente tem um foco nesses projetos, não só olhar o que está fora, mas olhar o que está dentro, né? Quando eu sou o que agride, quando eu sou o que humilha, quando eu sou o abusado e o que abusa, né? Porque a gente nem se dá conta. Enfim, então dessa forma, eu abro os nossos trabalhos e passo a palavra para vocês com muito prazer e muita alegria. Obrigada, Débora. Só para dizer que eu agradeço muito por esse olhar e esse carinho, e também sou muito tua fã, então eu fico comovida com as tuas palavras. Eu assisti alguns vídeos do projeto, esses que tu me mandou, e eu achei tão bonito, tão comovente, então também me alegra saber que de alguma maneira alguma coisa que eu tenha escrito possa fazer parte disso. E te agradeço muito. Então, é um prazer estar aqui com vocês dois. É um encanto para mim. Muito obrigada. A gente que agradece demais, demais, demais. Ó, a Denise está aqui com a gente, que é uma pessoa fundamental nesse projeto. Agora a gente às vezes vê. Marcela Aquino, que eu não vejo há tanto tempo. Cassol, passamos a palavra para ti. Nossa, ó, são muitas mulheres, né? O Cassol é um dos benditos frutos aqui das mulheres, porque a gente gosta de trabalhar com a mulherada, né, Márcia? Exatamente. Não, a gente estava falando antes, né? Eu acho que ali na pandemia surgiram tantos projetos e tanta coisa que a gente acabou fazendo junto. E essa parceria aí da Débora comigo, e a Débora é uma pessoa assim com muitas ideias o tempo inteiro, mas que coloca elas em prática. E o tempo inteiro tem uma frase que a Débora tem repetido constantemente, que eu acho que é isso, né? O resultado desse precisamos falar sobre isso, né? E aí eu peguei aqui no complexo de vira-lata, eu peguei só um trecho aqui que eu queria dividir com vocês, que tu fala sobre humilhação, né? Que diz aqui, a humilhação é uma tática contra pessoas em particular, mas também contra povos inteiros. Podemos dizer que a nossa intersubjetividade, ou seja, o todo das relações que experimentamos e que nos formam, está definida por processos nos quais a sujeição de uns pelos outros exerce um papel fundamental. A colonização interiorizada e transformada em modo de agir une as pessoas colonizadores e colonizados, humilhadores e humilhados, em um elo perverso, um elo sadomasoquista, em que sofrer e fazer sofrer constitui uma espécie de pacto. Tem vários trechos antes que eu sei que a Débora também marcou vários deles. Eu peguei esse aqui porque ele é um fim de um episódio. Bem como tu diz no prólogo, tu não dividiu por, né? A gente lê do início ao fim sem ter que escolher um. Mas eu peguei esse fim porque ele diz muito do que esse projeto que a Débora criou fala, né? Que é um projeto para a gente se olhar, né?
vai para além. Precisamos falar sobre isso, então vamos também perguntar para as pessoas sobre isso, né? O que que é? Porque, assim, Márcia, a Débora proporcionou por esse projeto, que também é uma continuação do Confessionário, que é um projeto maravilhoso, que a gente vai falar também, mas esse projeto específico de entrevistar as pessoas nas ruas, nos mais diferentes lugares, e colocar uma câmera e perguntar: você já se sentiu humilhado ou humilhada? As pessoas têm uma reação absolutamente, a princípio, é um estranhamento total, porque não é uma pergunta que elas esperam, né? Não é uma pergunta que elas estão prontas a responder. E às vezes, e eu te diria que na maioria das vezes, vem respostas absolutamente não, surpreendente não é o termo, eu não estou achando. Nem elas esperam que elas vão responder, porque daí elas vão lá no inconsciente e lembram de algo e aquilo provoca uma fala. E se a gente deixar aqueles 5 minutos que a gente pediu, se transformam em 10, em 15, se tu vê, a pessoa fica conversando conosco, porque ela lembra de algo. E ao mesmo tempo tem pessoas que dizem assim: não, eu nunca fui humilhado. E a gente foi em diferentes locais, em diferentes, né? A A gente Débora foi em foi, muitos locais. só um parênteses, a gente foi em 4 lugares. Na Restinga, a gente começou lá, a gente queria ir para uma comunidade. Eu fui no centro da cidade, no Brick da Redenção e no Parcão. E acho que é isso, que a gente iria em muito mais lugares se tivesse pernas e tempo para fazer isso, porque a gente precisa, acho que urgentemente, abrir, falar para todas as pessoas, sair das nossas bolhas, né, gente? Uhum. Vocês sabem que eu fico. Bom, termina, Cassol, você estava falando, Não, não, eu ia te... eu só estou encontrando um outro trecho do livro para depois. Vamos lá. Não, vocês sabem que esse livro, eu fico muito comovida, assim, que vocês tenham lido e que vocês tenham pego o espírito da coisa, assim, porque esse livro vem de um enunciado do meu pai, que eu acho uma questão também muito interessante da gente que é gaúcho resolver, sabe? Da gente que é desse sul fascista resolver. Porque, por exemplo, meu pai era um homem muito simples, descendente de italianos, loiro de olho azul, mas ele um dia ele era muito simples, ele era um homem que construiu a casa onde ele morou, ele era uma pessoa muito simples, que não teve estudo, não teve profissão praticamente, então, mas era um homem branco. Ali na Serra Gaúcha, você ser no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? Como diz o livro da Crítica da Razão Negra, né? O devir negro do mundo. Você pode ser branco, mas você entra no devir negro do mundo, que é uma questão para a gente elaborar. A gente que, num certo Brasil, a gente vive dentro do privilégio da branquitude, mas, por exemplo, fora do Brasil, mesmo sendo branco no Brasil, fora do Brasil, você sendo brasileiro, você já não é bem branco. Uhum. E você sendo latino-americano, você não é bem branco, enfim. Não é bem branco segundo a branquitude local, porque a branquitude também é uma ideologia que se serve da humilhação como princípio constitutivo, como um princípio ativo que faz a coisa funcionar. E eu me lembro que meu pai, que era aquela pessoa tão simples, um dia sentado na varanda da casa, isso realmente aconteceu, ele disse, ele que era calado, nunca falava nada, era uma pessoa muito, muito tímida, muito calada. Um dia ele disse assim, eu sou um homem humilhado. E eu escutei aquilo, eu estava no fogão cozinhando, sei lá o que eu estava fazendo dentro da cozinha, e ele estava me dizendo isso para mim. E eu fiquei pensando, o que ele está me dizendo, né? Eu fiquei tão perplexa, que nem essas pessoas que vocês estão entrevistando, que eu não sabia o que fazer com essa frase. E aí, essa frase ficou por muitos anos na minha cabeça, e claro que eu comecei a investigar a violência simbólica. Eu fui andando até que eu entendi, no meio da minha pesquisa, que o assunto era a humilhação. Isso quem me ajudou também a entender foi essa filósofa que eu cito várias vezes nesse livro, embora ela não seja uma figura que fale especificamente desse assunto, que é a Silvia Kusikank.
Mas ela fala do apequenamento, ela fala da inversão do sentido, da inversão do mundo, e esse processo do apequenamento, né? Enfim, então, eu acho que as pessoas vivem tão naturalizadas numa lógica de mensuração de quem é superior e inferior, e isso faz parte da colonização, faz parte da escravização, enfim, faz parte dos jogos de gênero e sexualidade. E eu tive um convívio bom, tive convívios com várias pessoas autoritárias, mas teve uma pessoa que também foi uma espécie de laboratório, uma pessoa com a qual eu convivi. Eu faço muito laboratório, né, na internet e tal. E eu tive uma convivência com uma pessoa que ela era tão agressiva e tão autoritária e usava esse tipo de estratégia que um dia ela me disse assim: se eu quiser, eu acabo com você. E aí eu fiquei pensando, não, mas eu escutava isso frequentemente. Aí um dia eu resolvi dizer para ela assim: olha, mas então, como você pretende acabar comigo? Porque uma coisa que eu também estudei na vida é como lidar com os cínicos, né? E com os perversos. Então você tem que perguntar a ela. Mas assim, como você acabaria comigo? Você me mataria? Ou você vai fazer só uma destruição simbólica? Qual é o jogo, né? Porque o perverso, ele nunca espera que você possa responder para ele à altura e não valorizar aquilo que ele está dizendo, porque o gozo dele está no medo que você pode sentir diante desse horror, né? Então, claro que isso requer muito treino, porque, obviamente, por trás desse meu sangue frio, obviamente, fiquei muitas vezes muito destruída. Mas como eu tenho isso é coisa de filósofo, eu acho, gente, porque de escritora, sei lá, eu tenho uma mania de levar a vida como um laboratório, sabe? Então, tudo entra nos livros de alguma maneira. Então, são aprendizados que, como vocês viram, esse é um livro bastante teórico, ao mesmo tempo ele é um livro curto. A pesquisa que levou a ele era bastante complexa, bastante grande, demorou anos, mas eu quis fazer um livro pequeno, curto, barato, que as pessoas pudessem comprar, pudessem ler do começo ao fim e pudessem realmente fazer uma reflexão sobre isso aí que eu chamei no livro de design da subjetividade, de como a gente é moldado nas relações intersubjetivas e de como a gente precisa estar lúcido, precisamos estar lúcidas, acordadas, atentas aos processos que às vezes são processos amorosos, amistosos, generosos, cheios de reconhecimento da alteridade, mas outras tantas vezes são odientos, agressivos, violentos, e a gente precisa observar tudo isso. Eu acho que é a minha tarefa como professora, como pensadora, é muito a minha tarefa de observar isso e poder fazer frente a isso sem necessariamente me deixar levar por isso, em que pese que, obviamente, eu fico sempre muito tocada por todas essas questões. Mas aí vem a alquimia também, né? Que é o que vocês estão fazendo com esses projetos e com esse projeto, perguntando para as pessoas se elas já entraram em contato com essa consciência, né? Porque me parece que é isso, né? Vocês vão despertar uma consciência da dor e do lugar que se ocupa dentro dessa lógica da medida, que é a lógica do capitalismo, né? Você é olhado como um objeto, você é olhado como alguém que está acima ou que está abaixo. E seria tão bom a gente poder se olhar simplesmente na horizontal, né? Abraçando-se, dando-se as mãos ou algo parecido. Mas é uma época também tenebrosa nossa, em que jogos de poder e jogos de poder são sempre jogos de violência. Eles estão em cena, né? Então, como fazer a alquimia disso tudo, eu acho que é a nossa tarefa. A tarefa dos pensadores, pensadoras, artistas, das pessoas criativas, que são as pessoas não invejosas, que são as pessoas não autoritárias. A nossa tarefa é fazer a alquimia do autoritarismo, é fazer a alquimia dessa inveja, desse ódio. A gente tem que fazer isso. Esse é o trabalho. É para isso que vocês estão convidando as pessoas, não sei se vocês sabem. Sabe que, Márcia, falando isso, claro, eu estou aqui com algumas coisas e várias coisas do teu livro, como, por exemplo, que tu diz lá no início, porque quem lê só aquela introdução já é tão valiosa, já tem tanto material para fazer a gente pensar, quando diz o que tu acabou de falar, né? Humilhação é a ação pela qual se mede o outro, colocando-o na posição de objeto para rebaixá-lo, né? Está sempre ligado ao nosso próprio medo, à nossa necessidade de estar se sobrepondo sobre determinada coisa.
acho também importante, quando tu falou, uma coisa que tem me vindo há muito tempo, com uma clareza, assim, que nada é uma carta de bom caráter. Não é porque é artista, não é porque é filósofo, não é porque é de esquerda, não é porque é negro, não é porque é gay. Então, e aí eu volto à questão pessoal. Como que a gente olha em nós quando a gente exerce esse tipo de coisa que é naturalizada. Você é agressivo, você, ou tá, a pessoa pode se sentir humilhada, como olhar de uma outra forma sobre isso, como ser mais integral nas nossas escolhas, né? Acho que esse é um ponto. Tem, eu acho muito interessante quando se fala em caridade e fraternidade. A caridade como uma ação pontual, eu sou caridoso em determinada ação, e a fraternidade como uma ação contínua em qualquer aspecto da tua vida. Porque a gente vê muito, todos nós, todas e todos nós. Eu sou muito legal em determinado lugar. Eu sou muito bacana e justo e digno em determinada situação e em outra não. Como a gente vê, às vezes o cara que é lá, que tem um super discurso, que é de esquerda e maltrata um garçom ou não consegue olhar para o outro de uma forma horizontal. Penso que é também um trabalho tão diário, tão profundo, de autoconhecimento. Estou como filósofa, né? Eu adoro filosofia, eu namoro com a filosofia apenas, mas Platão falava, né, que a melhor forma de ajudar o outro é se autoconhecendo, não tem outra saída. Está dentro de É nós. porque E eu fala, estava pensando que sem querer te interromper, mas assim, se a gente não tiver presente, se o sujeito não está presente, ou seja, se a gente não está presente inteiro nos processos dos quais a gente participa com os outros, de fato não tem chance de acontecer esse reconhecimento da alteridade, né? E é isso que você está chamando de autoconhecimento, implica de repente fazer essas perguntas duras, que essa pergunta que vocês lançaram para as pessoas, e que às vezes a gente fazendo uma pergunta assim também pode ser muito doloroso, pode ser doloroso porque você pode, sei lá, desestruturar no outro também aquilo que ele estava acreditando que era tão valioso para ele num determinado momento. Por exemplo, acreditar numa determinada ilusão, né? E então tem, assim, estou falando isso para dizer, tem tantos processos de formação e de educação, a gente tem que passar por tanta coisa, mas eu acho que, sobretudo, a gente precisa voltar em termos de país mesmo, em termos de planeta, em termos coletivos, comunitários, precisamos voltar para uma reflexão sobre a ética. Não como moral, não como moralismo, porque, aliás, está provado para quem quiser, é só buscar. Todos os moralistas são canalhas, canalhérrimos, todos são os cretinos mentirosos, enganadores. Agora, a ética é essa capacidade de se autoquestionar, essa capacidade de entrar em contato com o outro. O lance que o pessoal estava falando, que está aí no texto, do pacto. Isso sempre Exato. me deixou pensando, sabe, o que é isso? E o que está acontecendo que às vezes a gente está relacionado com as pessoas, vivendo dentro de casa, em família, e a gente não tem, a gente está relacionado e não tem uma relação. A gente está impossibilitado de entrar em contato. A gente não tem, a gente tem um convívio sem contato. É isso que me apavora. E é isso que as pessoas vieram descobrir nesses anos de fascismo no Brasil. Foi isso que aconteceu dentro de casa. Elas encontraram ali dentro de casa. É o mesmo encontro que Cristóvão Colombo fez com os povos que viviam nesse lugar que eles invadiram, que os europeus, enfim, invadiram, que eles chegaram se apropriando de um lugar que não era deles. Quer dizer, quando chega esse olhar, quando chegam essas pessoas com a sua perspectiva, que simplesmente vai atravessando, vai pisando, vai passando por cima do outro. Então, esse negócio de passar por cima do outro, isso aí a gente vive na sala de jantar, no café da manhã, no almoço. Estou falando dos momentos alimentares, porque a metáfora da indigestão também acho que ela nos ajuda, né, nessas horas. Enfim, mas só para a gente ir pensando juntos, assim, porque vocês levantam coisas que me fazem
Não, tem refletir. tu estava falando agora, eu tava tentando achar aqui 2 ou 3 parágrafos antes daquele, que é no mesmo capítulo, aquele, o circuito da humilhação. E aí tem uma parte aqui que eu acho que vai ao encontro do que a Debbie falava antes, que é a humilhação se organiza como um circuito no qual é fácil enredar-se, porque a sua força é constritora, a humilhação é estrutural, mas isso não quer dizer que seja insuperável. Ela só funciona porque é levada a cabo por alguém, seja no machismo, no racismo, no capacitismo, né? No esteticismo ou no burguesismo, que pratica a aparofobia. A humilhação é um padrão de relacionamento praticado por pessoas concretas em uma estrutura social que está na base de toda a violência simbólica existente e de violência simbólica que se expande como violência física. E aí eu acho que tu entra aqui, por exemplo, os calouros de escolas e faculdades que passam pelo trote são obrigados a aceitar o xingamento, a intimidação, a coerção e, no limite, o linchamento, que é o extremo do ato de humilhar. O que se chama de bullying nada mais é do que uma prática de humilhação naturalizada desde a cultura infantil e juvenil submetida à instituição escolar, que causa efeitos decisivos na vida dos atingidos. Do mesmo modo, um homem, quando espanca uma mulher, o faz autorizado a humilhá-la, ou seja, reduzi-la ao nada. O feminicídio vem a ser o último ato que coroa um processo de humilhação, ou seja, de menosprezo, rebaixamento e diminuição até o completo apagamento pela morte. E aí vem aquele outro parágrafo que eu li no início da... Então eu acho que isso que tu colocas aqui no livro é fundamental, porque é uma... ao ler, está aí na nossa frente, mas ao ler ele fica explicitado, é melhor compreendido, é melhor ser refletido, fruído, porque realmente é isso, ele está posto, essas humilhações que vão sendo colocadas, vão sendo naturalizadas, vão sendo objetificadas, e quando vê, elas estão aí no dia a dia, e foi o que a gente encontrou, e ontem, agora eu não me lembro se ontem ou antes de ontem, Débora, a gente fez uma reunião com o nosso montador, e a Débora estava exibindo várias das entrevistas, e elas são isso, entendeu? São as pessoas falando sobre humilhações, mas todas elas perpassam por teus 4 parágrafos aqui. Inevitavelmente, 70% delas passam por essas questões que estão aqui, né? Escritas aqui. Então, o fato do livro colocar isso, eu acho que a Débora foi gigante, sabe? Em entender isso e dizer, peraí, vamos transformar isso em... Mais uma vez, a Débora pega isso e vamos transformar em arte. Vamos transformar em algo que... Porque assim, Márcia, no confessionário Relatos de Casa, para tu teres uma ideia, na primeira temporada, são 3 temporadas até agora, com 9 atrizes em cada temporada. As 9 atrizes da primeira temporada falaram sobre, interpretaram melhor, casos verídicos de outras mulheres, né? Elas se colocaram no papel daquelas mulheres, mas elas interpretaram. Já na segunda temporada, 4 atrizes quiseram contar suas próprias histórias. Na terceira temporada, 5 atrizes contaram suas próprias histórias para a Débora e para mim e para a equipe, né? Claro que muito a partir de um primeiro contato com a Débora, de uma primeira conversa com a Débora explicando como era o projeto, essa forma com que a Débora tem também de tratar o diálogo de uma forma muito, vamos falar do assunto, vamos lá, gente, vamos conversar. Mas no momento que as atrizes se sentiram, quero falar a minha história, não quero contar essa outra história, isso deu para o projeto, ele foi para um outro lugar. Um lugar de que alguém fala de si para outrem, né? Então isso para o projeto foi fundamental. Gente, primeiro, eu fiquei lendo aqui um pouquinho. A Sofia Cavedon tá aqui. Sofia, tu é tão importante também na minha vida. A minha candidata adorada. É importante ressaltar que esse Relatos de Acordar está sendo feito com uma emenda parlamentar.
Então, como a gente usar esse dinheiro de uma maneira cada vez mais em prol de todas e todos, né? Que vá para a saúde, que vá para a educação e que vá para projetos que contribuam para despertar, para a gente despertar. Vocês falando, já me vieram 200 mil ideias e vontades. A minha mana tá aqui também. Bom, tem várias pessoas aí que eu amo. Que estão A aqui. autora da nossa trilha A sonora, Laura. a Laura Finocchiaro. Incrível. Que legal. É, isso que o Cassol falou, que as atrizes começaram a contar suas histórias, o que eu percebo e que acho que está muito também no teu discurso, Márcia, e provavelmente na atuação, eu nunca tive a honra de conviver contigo, mas pelo teu discurso e a forma que tu coloca as tuas ideias, eu acredito que seja contigo também. Como que a gente se relaciona cada vez mais de uma forma transparente? As relações têm que mudar. Porque o grande desafio, eu acho, né? Claro, tudo ok, eu acho. O grande desafio da vida são os relacionamentos. É o ponto crucial, é onde a gente se quebra e é onde também a medida que a gente pode ver como é que a gente está. Eu acho. A medida para ver se eu estou bem ou mal é ver como é que eu me relaciono com os outros. Aí tu falou uma hora que quando tu usa tudo como laboratório, eu relaciono muito com uma coisa da estratégia mesmo. Como conseguir olhar com uma sobriedade as situações. Porque a gente tem a tendência a levar sempre tudo para o lado pessoal. Como a gente conseguir também saber que aquilo é do outro, ter esse discernimento. Eu acho que sim, só que com amadurecimento e clareza e presentificação a gente consegue perceber isso. Mas como que eu, sendo horizontal, sendo quem eu sou, me mostrando com toda a minha beleza e o meu horror, porque também somos horríveis, porque somos humanos, despertar isso no outro, essa espontaneidade, essa verdade, uma espontaneidade com respeito sempre. Mas como é que a gente consegue se despir mais nas nossas relações? Porque é tão incrustado e são interesses político-econômicos, a gente sabe, o capitalismo está baseado nisso, como tu fala muito bem disso, de a gente sempre estar tendo que usar uma máscara, né? Eu sou o que eu faço, e não é. Sim, por vossas obras vos reconhecerei. Eu acredito plenamente nisso. É na nossa ação. Eu acho que Jesus Cristo foi o maior filósofo de todos, né? O cara era incrível mesmo, porque é através das obras, não adianta, é através do exemplo que a gente consegue promover isso, mas também eu acho que com a nossa entrega. E sinto que é um exercício de eu me despedir de mim mesma, de me reconhecendo, também de trabalhar minha baixa autoestima, os meus senhores milhões de defeitos, e também reconhecer a minha grandeza como ser humano, assim como todas e todos, de conseguir trazer os outros para que eles exponham quem eles são, descubram quem eles são. O teatro é uma grande ferramenta para isso, né? Fazer uma oficina de teatro é incrível, às vezes vale por anos de terapia, que é quando tu te permite a ser ridículo, a errar, a não ser nada, a poder ser outra, fazer brincar contigo mesmo, né? Esse lugar de poder ser mais livre. A gente vai ficando tão atado e ainda mais. Outro dia me perguntaram isso e tu deve sentir isso, porque pelo alcance da tua obra, da tua história e o Cassol, cada um na sua medida, né? É tão fácil, às vezes, a gente atinge um lugar de reconhecimento e ficar preso nesse lugar. E não conseguir mais, e fica tão preso a isso eu conquistei que aquilo emperra a tua vida. De que forma a gente conseguir ter mais fluidez diante dessas coisas? E aí, volto, antes de passar a palavra, volto aqui para o teu livro que eu amo, para essa inspiração complexo de vira-lata. Para quem entrou aqui há pouco, a gente está falando desse livro da Márcia, que é genial. Para quem ainda não leu, é um livrinho pequeno, lindo, com um cachorrinho na frente, complexo, com um vira-lata na frente, que ela fala assim: a humilhação restringe a vida. Sim! E a gente também tem a coisa de se auto-humilhar, né? Essa coisa de se achar uma merda, de se achar um nada, é uma forma de auto-humilhação também. E aí ela diz assim: há uma cultura de humilhação que é a mesma coisa dos ricos podres de ricos, né? Tu é rico, tu não paga conta. Tu é rico, tu é legal. Tu é rico, tu é revista Caras. Tu é famoso só porque tu é rico, às vezes de tabelinha, né? Tu acaba milionário só de tabelinha, não fez nada. O cara virou rico e já é legal.
é tão doente isso na nossa sociedade, né? Basta estar do lado de uma pessoa que é muito poderosa, no sentido de riqueza, que a gente se acha menos, já se sente humilhado, só desse fato. E aí tu coloca, há uma cultura da humilhação que elogia o humilhador e ajuda a humilhar as vítimas. A cultura do assédio e do estupro fazem parte disso. E aí termina essa minha parte da minha fala com o início do teu livro, diz assim, quem você pensa que é? Com quem você pensa que está falando? Gente, é tão ridículo isso. É ridículo. Essa É uma frase é piada. ridícula, né? Essa frase é uma frase... É E a uma- gente continua ouvindo ela. Aliás, depois desses 2 anos de golpe, mais 4 anos desse inominável, até depois eu tenho um trechinho aqui que eu queria muito falar deste aqui, que é outro grande, é uma contribuição fundamental que a Márcia traz para a gente, assim, porque ele é importantíssimo de ser lido, é fundamental. E eu acho que em perspectiva ainda ele vai ser... aqui está retratado o que a gente passou nesses últimos 6 anos. Mas, enfim, vejam o que está acontecendo hoje, exatamente hoje no Brasil. Esta frase nunca foi tão dita tantas vezes, sabe com quem está falando, mesmo com um governo progressista eleito, continua os fascistas e os nazifascistas falando sobre isso, entendeu? E dizendo, veja com quem está falando. Basta ver a gente ver o que aconteceu essa semana e a forma com que foram feitas algumas coisas. Mas eu não quero fugir da pergunta da Deb, depois eu quero só fazer uma página do Turbo Técnico, porque ele é fundamental. Assim, eu sou fã desse livro e ele tem um trecho que é o trabalho do diálogo, que tem tudo a ver com propostas que a Débora faz o tempo inteiro para a equipe. A Débora é muito de... A gente, às vezes, eu e ela mesma, a gente está construindo alguma coisa juntos e ela pergunta assim, tá, mas por que tu não acha que isso também é um ato de tal coisa? Isso que ela falou no início. O quanto a gente também, às vezes, acaba por tolir uma a outra, um ao outro, né? Então, também esse olhar para dentro, né, que a gente precisa o tempo inteiro. Pois é, muitas coisas, hein, gente? Estava aqui vendo também os visitantes aqui da Débora. Eu estava vendo uma amiga minha, que é a Gisele Seco, e se ela ainda estiver aqui, eu queria mandar um beijo para ela, porque ela é adorável. Eu quero dizer para ela, Marcinha, que eu acho que foi ela que perguntou, tá? Que eu vi que tinha um seco ali, eu fixei, mas como eu não sou muito craque nisso, acho que eu perdi ela. Ela perguntou se podia estender para professores da URGS. É claro! O nosso objetivo o meu anseio artístico agora, e em tudo que a gente faz, a gente precisa espalhar as nossas obras. Não dá para fazer uma coisa, se fosse falar uma analogia com um livro, escrever o livro e ele ficar ali. Não pode, precisa circular, gente. Essa é a intenção dos nossos projetos. Por isso que a gente abre no YouTube, é para todo mundo, quem quiser usar o Confessionário Relatos de Casa para o que quiser, onde quiser. Tem vários professores que nos procuram e usam em sala de aula, entidades, para poder promover esse tipo de bate-papo. Tem também versões acessíveis, que é outra questão, seríssima, né? Que a gente não sabe língua de sinais, gente. Eu fiquei morrendo de vergonha da atriz quando a gente foi trabalhar, uma atriz maravilhosa que fez o confessionário sobre comunidade surda. Ela é uma deusa, eu fiquei louca com a guria, a Brenda Artigas. E ela é surda. E eu me dei conta que eu não sei a língua de sinais. Então a gente está nessa sociedade em que tu tem que saber falar inglês, mas tu não tem que saber falar tupi-guarani, tu não sabe nada dos povos originários, não sabe nada da tua história, não sabemos língua de sinais, não temos quase amigos cegos, pessoas com deficiências, a gente é muito segregado. E é em nós, né? Bom, fecho parênteses, passo a palavra. Não, mas é tudo isso e assim, são os privilégios também dessa burguesia branca, né, que precisam ser desconstruídos. Agora vamos ao como, que é o operador angustiante, né, que a gente tem que realmente colocar. Como que a gente faz, né? Eu acho que tem uma coisa também que eu vou dizer, a gente precisa sempre salvar nossa cabeça. Tem várias formas de salvar nossa cabeça. Eu falo isso porque eu sou uma professora de filosofia preocupada com a produção das mentalidades. Então, temos que salvar nossa cabeça. Como é que eu salvo a minha? Como é que você salva a sua? Como é que a gente pode salvar uns aos outros? Não vai ser possível com essa indústria cultural que nos desencabeça
a cada dia, né? Que corta o nosso pescoço a cada dia. Não vai ser possível. O Brasil é um país, por exemplo, pensando em termos de Brasil mesmo, é um país que vive uma lavagem cerebral gigantesca pela televisão, pela história do Brasil com a televisão, a história do Brasil, só pensando na interferência da televisão na produção da mentalidade autoritária no Brasil, a ditadura militar, esse tipo de coisa, golpe de 2016, por aí vai. Então, a gente tem hoje em dia também uma internet comprometida com o esvaziamento subjetivo das pessoas. E eu já escrevi muito sobre isso em vários livros meus, e é uma questão para mim, como formar uma mentalidade coletiva que possa partir de princípios democráticos e sustentar valores que sustentam, enfim, uma comunidade humana, como respeito, como reconhecimento, justiça e assim por diante. Bom, então, como fazer isso? A gente precisa, enfim, na época do fascismo não tinha como fazer isso. A gente precisava primeiro ter o governo. Então, nós precisamos do governo, precisamos ter o governo. Só que o governo não é só o governo, não é só o governo federal, o estadual, o municipal, embora isso seja fundamental. Quando eu falo de governo, não é só o poder. O governo é também como que se direciona uma sociedade. E aí, os líderes, as pessoas que aparecem, seja a mãe, o pai, o professor, o educador, o ator, a atriz, enfim, alguém que tem a posse da produção dos meios, justamente dos meios de produção da linguagem. E aí entra o teatro. Assim, eu acho que nós não estamos à vontade, nós estamos vivendo numa época de muito mal-estar, um mal-estar que foi promovido por todo um processo de governabilidade ou governamentalidade que destruiu justamente a cabeça das pessoas nos últimos anos no Brasil. Tem uma lavagem cerebral em curso, eu vivo falando, escrevi em 300 mil lugares sobre psicopoder. Então, é com isso que a gente está lidando. Não é por nada que eu, uma professora de filosofia, fui tão atacada, continuo sendo, e não posso viver no meu país, e assim por diante. Agora, o como, voltando ao como. Então, a gente precisa do governo, a gente precisa do Estado, a gente precisa de projetos, a gente precisa de pessoas engajadas, a gente precisa de cidadãos e cidadãs que estejam afim, que estejam disponíveis para mudar a sociedade. Tem muitas coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos desracificar a sociedade, né? Tirar o racismo dessa sociedade. Então, produzir projetos, uma educação antirracista, antifascista, né? Então, desfascistizar, desnazificar. Aí a gente precisa de projetos que envolvam uma interdisciplinaridade entre os ministérios da educação, da cultura, da justiça e assim por diante. Eu acho que o governo ainda está muito desconjuntado, esse governo atual, que, enfim, é o melhor governo que a gente podia ter, dadas as circunstâncias, mas nós também teremos que produzir outros governos, Sim. Nós temos que produzir outros futuros. E aí, uma questão também que eu queria contar para vocês, e depois a gente pode até um dia se reunir para discutir mais amplamente, eu fiz um projeto bem idealista, assim, bem performático, talvez teatral, mas performático filosófico com certeza, um projeto em que eu queria trabalhar laboratórios dialógicos, porque eu acho que também a coisa passa muito pelo diálogo. Então, voltando à história, né, de como que eu cuido da minha cabeça, isso pergunta genérica, né, que cada um pode fazer para si mesmo. Eu acho que um jeito da gente sempre cuidar da cabeça da gente é cuidando dos amigos da gente, né? Então, quem tem gente que tem o privilégio de poder fazer análise, terapia, essas coisas, mas tem gente também que tem obrigação. Eu, por exemplo, que sou uma professora de filosofia e que passei por tudo que passei, eu tenho a obrigação de fazer análise. Eu faço a mais dura que eu posso, eu faço uma análise lacaniana. Já que eu posso, eu faço isso, porque eu preciso cuidar da minha cabeça, porque eu vivo da minha cabeça. Mas eu também uso muito o candomblé. Eu sou uma pessoa que fui para o candomblé. Então, quem me apoia, quem me sustenta, me segura, me escuta? Meus amigos pais de santo. Quem me escuta também? Minha comunidade de amigas.
Eu tenho amigas sem as quais eu não estaria aqui hoje, nem de jeito nenhum. Tenho amigas e mulheres da minha família, e tenho amigos também, amigas e amigos que também me sustentam muito. Então eu acho que viver com pessoas que nos amam, né? Conviver, trocar com pessoas que nos amam, saber que tem gente que vai estar do seu lado, que você não vai ficar na Rua da Amargura, que você pode morar na casa da sua amiga, que você vai ser acolhido. Isso é tão fundamental. Então, claro, estou falando isso porque eu acho que nós precisamos criar redes diárias, redes cotidianas, redes de partilha, redes de proteção. E aí falo de amigo, assim, como num conceito muito expandido de amigo. Para além do capitalismo do Facebook, que rebaixou e humilhou a noção de amizade, né? A gente pode pensar a recriação, a ressimbolização do conceito de amizade, que é tão importante. E aí não é só amizade como meu primeiro grupo, mas amizade no sentido filosófico mesmo, amizade com aqueles que querem pensar junto, né? Eu acho que é muito essa ideia assim que me vem quando eu penso em filosofia, penso em amizade, né? Eu tenho as minhas turmas de alunos, né? A gente trabalha muito com essa, não é a amizade do convívio, do cotidiano, enfim, da festa, mas é uma amizade no seu nível, digamos, no seu nível alfa, né? De poder trocar com pessoas que gostam da mesma forma de refletir, enfim, que buscam refletir, buscam entender, buscam estudar, buscam conhecer e por aí vai. Bom, e aí eu fiz esse projeto, só para fechar, e, enfim, engavetei, porque afinal de contas fui fazer outras coisas, mas é um projeto sempre que me parece, ele deriva justamente desse livro, e me parece que ele poderia resgatar algo que, a meu ver, resgatar o diálogo, claro, produzir o diálogo, mostrar que o diálogo é uma tecnologia política contra a humilhação, a gente poder se reconhecer, poder se olhar, né, gente? Poder olhar no olho, poder contar, poder ser livre para dizer. Sei lá, meu pai me disse um dia que ele era um homem humilhado. Isso é muita liberdade você poder dizer isso para pessoas que você confia e que você sabe que vão entender, e que você sabe que se não entenderem vão querer entender, e que, sabe, esse desejo assim de ir além, né? E aí eu pensei, talvez o que possa nos resgatar como comunidade humana, e comunidade brasileira, e comunidade gaúcha, e comunidade do Sul, e do Norte, e do Nordeste, e do Sudeste, por aí vai, e como sociedade latino-americana, comunidade latino-americana, enfim, fico pensando, a comunidade de Abya Yala, né, que se forja há décadas, né, e reconstrói esse espaço que foi chamado de América Latina, e por aí vai. Talvez o que possa ser um fator, um elemento, então, que nos mova e que seja um diferencial muito, muito produtivo é pensar na nossa história comum. Porque é nesse lugar da história comum que o pacto não aconteceu. E que o pacto, digamos, dialógico, de construção, de uma vida feliz, e onde aconteceu ao mesmo tempo essa falta, essa ausência de pacto, a ausência de pacto é tipo um pacto. É como se a gente tivesse feito o pacto de não se comunicar, o pacto de não se entender, o pacto de ser humilhado, né? Como diz o Nelson Rodrigues, estava olhando o livro agora, naquele trechinho, né, que ele fala que o que é o complexo de vira-lata? É o deixar-se tratar como um cachorro que está levando pontapés, né? É um cachorro que leva pontapés e você está se deixando levar. E se tem um cachorro levando pontapés, se você está se deixando tratar dessa maneira, é porque alguém está dando pontapés e talvez você também, você que está levando pontapés, também esteja dando pontapés. Então, não quero dizer você é culpado porque você fez isso. Quero dizer, nós fazemos isso porque esses são processos de intersubjetivação e de produção da subjetividade no capitalismo patriarcal. Então, a gente precisa sair disso. E para sair disso, talvez se a gente conseguir olhar nos olhos uns dos outros. Eu lembro sempre dessa performance da Marina Abramovic,
que quando ela senta e olha para as pessoas e troca um minuto de um olhar, né? Troca um minuto de silêncio com as pessoas. Isso é muito poderoso, porque é disso que se trata. Será que a gente consegue, em algum momento das nossas vidas, ter um encontro real? Encontrar mesmo com outra pessoa? A gente podia começar se perguntando isso. Com quem realmente eu me encontrei nessa vida? Quem realmente eu consegui acessar? Quem é que eu, batendo na porta dessa pessoa, tinha alguém lá dentro e essa pessoa lá dentro abriu a janela para me dizer alguma coisa, para dizer oi, né? Então, quantas vezes a gente se relaciona com pessoas na superfície, no puro aparecer? Então, talvez dê para a gente ir além disso. Agora, posso garantir para vocês, toda essa galera do poder é narcisista, tem meia dúzia de idealistas que nós podemos apontar, marcar, dizer, olha aqui uma pessoa que a gente pode resgatar, alguém que está aí na sinceridade do poder, tentando fazer alguma coisa pelos outros. Tem. Mas o narcisismo é gigantesco, chega a ser uma patologia política. Hoje em dia está todo mundo falando de distúrbio, até eu ando analisando isso também, escrevi um pouco essa semana sobre esse assunto, mas todo mundo falando do distúrbio, do narcisismo perverso e tal. A política está cheia disso. Nós fomos vítimas de um gaslighter louquérrimo, doentio, perverso que foi Bolsonaro durante todos esses anos. E como ele, existem muitos. Muitos. E só votou nele quem entrou num processo, de repente, de uma síndrome de Estocolmo, coisa parecida. E é disso que a gente tem que salvar também esse povo. E digo assim, a gente tem que salvar no sentido de despertar mesmo, acorda. A gente acorda. A gente pode acordar na nossa intimidade, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso contexto, sei lá. Tá sempre tem essas figuras. Mas como despertar um país também que caiu nisso, né? Que caiu nisso e ficou hipnotizado. E esse é o trabalho agora. E aí, trabalho de formiguinha é bom, mas não basta. O governo, quem está no poder agora tem que realmente agir. Então, eu fico feliz que vocês estejam trabalhando com a Sofia Cavedon e trabalhando com pessoas que também atuam no poder, porque sem isso, sem as instâncias decisórias, a gente, assim, eu acho que a tendência é o fascismo voltar, porque ele ainda está muito forte. Cara, Tanta coisa. tá falando de uma coisa que é... Há um reconhecimento tão claro. A gente está falando de... Eu me sinto tão identificada com o que tu fala de quando que a gente se relaciona de verdade. Aí vem totalmente ao encontro dessa minha busca e desse exercício, porque isso é um exercício diário e é de formiguinha, é aqui para cá, com vocês agora. Como que eu consigo falar com a Márcia, independente da posição que ela tem, como ser humano, com o Cassol. A gente se relaciona aqui, né, Cassol? A gente tem sorte, por exemplo. Nós somos... essa amizade é muito claro quando tu fala isso. Que não é ficar junto o tempo inteiro, é outro lugar. É uma confiança. E confiar é o melhor lugar. Cara, se sentir em casa é o melhor lugar. Ser quem tu é o melhor lugar. E quando a gente consegue estimular no outro, seja o cara que tá mais cego, que votou nesse monstro, quando essa pessoa consegue ter esse relaxamento diante da vida, tu começa a acionar, eu percebo isso, outros espaços desse ser. E a nossa busca desses projetos, Márcia, e que a pandemia para nós foi muito, muito salutar nesse sentido, começou a se ampliar uma rede para trabalhar com pessoas que estão fora do meio artístico, das pessoas que a gente... Eu sempre gostei de trabalhar muito com pessoas de todas as áreas, mas se ampliou para as pessoas do judiciário. Eu conheci um monte de gente, promotor, juiz, advogadas, delegadas, promotoras, auditoras fiscais. A gente tem que se... Eu não acredito em nenhuma outra forma de transformação se a gente não... Primeiro, transformação interna, é óbvio, mas
através da união. A gente precisa se unir com diferentes pessoas, com outras áreas. Senão a gente fica sempre falando para os que pensam que nem a gente. Se degladiando também, porque na arte tem muito isso, né? Aquilo que a gente falou lá no início, que não é uma carta de bom caráter. Ai, meu Deus, isso é um saco. Lidar com a coisa artística. Ai, é o meu grupo é que é bom, eu é que... Desculpa aí, né? Mas sem pessoalizar nada, mas a gente está minado com isso, nós estamos contaminados e nós, da área das artes, nós precisamos acordar para isso, porque às vezes tu vai, seja para um ensaio, para um set de filmagem, há uma hierarquia e que é importante para o trabalho, claro, mas que passa para coisa pessoal, onde aquela pessoa que é o diretor é mais importante do que a mulher que serve o cafezinho. E acham isso, e se comportam dessa forma. O Cassol é do cinema muito mais do que eu, está aqui para nos dizer. E não é só no cinema, em todas as áreas artísticas. E a gente precisa falar sobre isso. Se a gente não falar sobre isso, fica sempre... Ai, como a gente é legal, né? A gente está fazendo projetos tão bacana para falar, melhorar o mundo, mas a gente vai lá no nosso dia a dia e fica replicando todas essas formas de humilhação, de competir. Claro, a gente vive num mundo de pódio, onde para eu ser vencedor tem mais quantas pessoas derrotadas, e isso é legal, claro que é bom, eu adoro ganhar prêmios, o meu ego adora, mas eu gosto de ganhar prêmio quando eu ganho dinheiro também, porque no fim das contas tu ganhar um prêmio significa um monte de gente derrotada e um monte de gente com inveja, porque quando eu vou lá receber um prêmio e não recebo, eu também, a minha Meg, que é o nome da minha invejosa, também diz, ai, por que ela ganhou e eu não ganhei, se eu sou tão incrível, e como eu consegui olhar para isso e poder também dizer, opa, tá em mim aqui também. E poder pegar a minha personagem Meg, que é a invejosa, olhar para ela e dizer, peraí, Meg, calma. Não é assim. Como a gente também... Isso, claro, eu estou falando completamente de coração aberto, de uma forma totalmente... Eu preciso eu preciso dizer. E é esse anseio que nos leva a buscar esse tipo de projeto. Aí quando tu pega e me fala que tem um projeto que é dialógico, que é performático-filosófico, em que se busca o diálogo, que é a real escuta. Senão a gente fica sempre só... Porque o mais comum, né? É a gente tá ouvindo o outro, mas na real só tá pensando o que vai dizer depois. De não ouvir de verdade. Como a gente aprender a ouvir de verdade? E de saber que tem tanta gente, que nem voltamos ao meio artístico, né? Não tem como todo mundo ser rico e famoso. Não tem. É meia dúzia. E tem pessoas maravilhosas. Então a fama é outro papo. É outra coisa. O Big Brother, a gente tá vendo os famosos fãs do Big Brother, meu Deus. A gente vive numa sociedade que acha incrível o Big Brother. Um exemplo que eu dei, assim, claro. Nada contra quem gosta, mas peraí, só um pouquinho. Sabe? A gente gastar o tempo para ver a vida do outro. Eu acho que o problema, Débora, é sempre essa hegemonia, né? Porque o problema é uma sociedade em que as pessoas estão com poucas oportunidades de experiências. Porque não há problema nenhum se o jogo do Big Brother, mas o problema é que ele se torna hegemônico, ele toma todos os espaços. Então, a gente tem pouco livro, muita televisão, pouca música cuidada, muita música da indústria cultural. Muita música para fazer lavagem cerebral, pouca música para fazer pensar, e assim por diante. Então, acho que temos muitos problemas. Pouco teatro, né? Pouco cinema de qualidade, porque há pouco incentivo para que as pessoas façam isso. E aí o ator, a atriz, o trabalhador das artes vira também aquela pessoa que é um herói da resistência. Não devia ser assim, devia ser mais razoável, porque a sociedade poderia ser pensada como um lugar melhor para se viver. Acho que são muitos problemas, mas eu acho também que pressionando o governo, hoje a gente pode pressionar, a gente tem um governo para pressionar. Antigamente não tínhamos um governo para pressionar. Agora a gente pode dizer para esse governo muitas coisas e, claro, o governo pode fingir que não escutou, né? Isso é normal também, porque há muita coisa sendo feita, mas tem muita gente boa disponível, querendo escutar.
nesses vários setores aí que a gente fala. Enfim, é o governo possível no contexto e a gente tem que ir em frente. Desculpem ficar falando demais, gente. Não, mas eu acho que A gente quer te ouvir. não, mas eu acho que isso que a Márcia falou é fundamental, porque é o governo que a gente tem que estar recém fechando 4 meses, ainda é muito no início, e perto de tudo que ele encontrou, eu até assim vou dizer que eu estou muito surpreso com muito do que está sendo feito. Porque, olha, o estrago é muito grande, é muito grande. É só falar com qualquer pessoa que do governo ou próximo ao governo, que é um estrago terrível que foi feito, não apenas enquanto instituição governo, mas na cabeça das pessoas. Eu queria pegar essa vírgula, esse gancho, e falar rapidamente aqui, Márcia, no turbo técnico macho nazifascismo, que eu acho esse nome maravilhoso, 2 parágrafos, e porque ele foi escrito em 2020, portanto é agora. É agora, é ontem. A gente ainda tem que imaginar que a gente ainda está sob a égide desse governo que ainda está posto na mente das pessoas e que ficou 6 anos trabalhando nisso. Então é importante a gente tentar refletir sobre isso. E aí tem nesse capítulo 36, eu gosto muito do título, né? O trabalho do diálogo, que tem tudo a ver e vem ao encontro do que a Débora propõe o tempo inteiro, né? Vamos falar sobre isso. Então, e aqui a Márcia diz assim: o pensamento reflexivo deve nos ajudar a superar esse momento turbo-técnico macho nazi-fascista, que apavora o mundo. Esse é o impulso ético que move a escrita desse livro. O que estou chamando de diálogo ou de dialogicidade, eu adorei esse termo aqui, pode nos trazer esperança. O diálogo é a forma própria da filosofia. Ele é o modo de ser que pode alterar o fato, as condições espirituais e materiais nas quais surge o turbo técnico macho nazi fascismo. E não devemos imaginar que haja soluções fáceis para derrotar o turbo macho nazi fascismo. O nosso engajamento deve, portanto, ter em mente que o diálogo não é uma tarefa fácil. É preciso construir uma sociedade baseada no diálogo para que o turbo técnico macho nazi fascismo não viceje. Quando o turbo técnico macho nazi fascismo toma o poder, como vemos no Brasil, o diálogo se torna impossível. Contudo, é justamente uma cultura sem diálogo que leva o surgimento do turbo técnico macho nazi-fascismo. Isso aqui é fundamental de ser dito. E para encerrar, o diálogo é o cerne democrático da linguagem que pode estruturar a vida em comum e as instituições. Se as instituições não estão funcionando em bases democráticas, não temos como derrotar o turbo técnico macho nazi-fascista por meio delas. Resta a revolução para fazer com que as instituições voltem a funcionar. Mas o próprio povo pode não querer a revolução nenhuma. E, nesse caso, precisamos voltar ao começo, a reconstrução de uma sociedade com base no diálogo. Pois onde não houver diálogo, haverá guerra. Está aqui. Isso tem tudo a ver com o que a Márcia falou do diálogo, de encontrar as amigas, os amigos, as amigas. Ou seja, é aí que nós vamos nos escorar e encontrar soluções para esse momento que a gente está saindo. Então, mas aí, assim, eu acho que a gente pode também, obrigada pela leitura, pessoal, olha só, acho que a gente pode também aprofundar um pouco essa noção, sabe, do diálogo, porque assim, o que é um diálogo? Primeiro, não é um bate-papo, não? Aqui, por exemplo, na nossa fala, na nossa conversa, nessa conversação tem um nível que é o do bate-papo. E esse nível do bate-papo não é o diálogo. O diálogo é aquilo que está acontecendo debaixo de um bate-papo como esse nosso. Debaixo de uma conversação. Tem camadas mais profundas que estão rolando aqui, digamos, numa conversa séria, ética, de reconhecimento, de respeito, de desejo de avançar para além do óbvio, né?
Então, no Platão, por exemplo, a Débora citou antes Platão, e é o caso, né? Ele fala, a filosofia, por exemplo, ela é o diálogo da alma consigo mesma. E eu sempre penso assim, quantas vezes na vida, eu mesma, eu sou uma mulher, né? Hoje sou uma mulher de 53 anos, mas eu sou uma menina que nasci em Vacaria, né, gente? Imagina o que era na minha época, não tinha nada, não tinha nada, 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 nada. Eu descobri os livros de filosofia na biblioteca dos fundos da catedral. E eu fiquei pensando assim, gente, eu fui ler aquelas coisas, Nietzsche, Marx, Schopenhauer, enfim. Eu fiquei, Kierkegaard, eu me lembro que eu gostava. Eu fui descobrir esses livros de filosofia que estavam lá perdidos. E aquilo foi o meu grande diálogo na vida. Aí dali surgiram muitos outros diálogos. Mas, quer dizer, o diálogo não necessariamente é o bate-papo que eu vou fazer com uma pessoa. O diálogo é alguma coisa que vai acontecer muito mais profundamente. E que tem a ver com o encontro com a arte, com os livros, com os pensadores, as pensadoras, com outras culturas, com outras línguas, com outras religiosidades, com outras possibilidades, com o mundo em aberto, em que o outro está presente. Porque o diálogo acontece quando tem uma presença. Pode ser uma presença física, pode ser uma presença virtual, pode ser a presença de uma memória. Mas não importa, tem um elemento que traz a alteridade para a cena. Então, aqui, digamos, para falar do nosso pequeno momento virtual laboratório, né? Eu conheço vocês dois nada, né? Conheço pouquíssimo, não conheço vocês pessoalmente. Conheço coisas que vocês fizeram, tenho uma simpatia e tal, vocês conhecem meus livros, também não me conhecem, enfim. Mas a gente tem o princípio do diálogo, que é essa abertura ao outro, que o Lévi-Strauss, quando escreveu lá Os Tristes Trópicos, ele dizia essa era a característica dos povos indígenas brasileiros, que os europeus não tinham. E Levi-Strauss falou isso. Ele falou isso. Eu já fiquei querendo saber, perguntar coisa para a professora. A professora é assim, né? Tem nota de rodapé. Ai, adorei isso. Que então, lindo. Isso é um fato. Ele falava assim, eles tinham uma abertura ao outro. É uma característica desses povos, a abertura ao outro. Só que os colonizadores, os invasores, eles não tinham essa abertura ao outro. O colonizador, ele não olha para o colonizado com esses olhos abertos, esse coração aberto, esses braços abertos. Ele olha vendo no outro um objeto a ser manipulado, a ser humilhado, rebaixado, né? Tudo isso. Então, a questão que fica, eu acho que é uma questão filosófica, a questão filosófica no sentido de ser uma questão social, existencial, política, estética e tudo isso, mas ao mesmo tempo uma questão que exige uma metodologia de ação para alterar, né, esse estado de coisas. A gente precisa pensar no diálogo como uma forma de ser e de conviver. Assim como eu falei que a humilhação ela é o princípio que preside essa produção intersubjetiva, nós precisamos colocar o diálogo como princípio que preside a formação intersubjetiva. Ou seja, temos que trocar a humilhação pelo diálogo. E o projeto de vocês, fazendo as pessoas criarem consciência da humilhação, é um passo importantíssimo. Tem que fazer realmente muito registro disso. Porque se a gente não problematizar esse jogo atual, esse jogo de linguagem, esse jogo de intersubjetivação atual, se nós não tivermos consciência desse processo, não tem chance da gente passar para um outro processo. Não tem como a gente implantar o diálogo sem ter consciência das condições de possibilidade que o tornam impossível. Hoje é impossível. Nesse período de fascistização do Brasil, foi impossível. Então, era absolutamente impossível. Eu tentei fazer várias conversações que eu fiz na internet com várias pessoas. Aconteceu, sim, de conversar com fascistas, às vezes, com pessoas que estavam fascistizadas e conseguir ter alguma troca. Mas a grande maioria era absolutamente impossível, porque o nível de manipulação das massas ao qual o Brasil chegou no ano de 2022, eu acho que não tem maior na história. 2022 foi pior que 2018.
Então, o massacre subjetivo, o massacre afetivo, o massacre no campo do pensamento, da reflexão, é gigantesco. A nossa resistência, ela é fraca perto dessa avalanche, dessa artilharia doentia. E por isso, assim, tudo que nós pudermos fazer como indivíduos, como coletivos, como grupos, como políticos, como cidadãos, como pessoas, como artistas, não importa. É muita coisa. E foi feita muita coisa em 2022 e por isso mesmo Lula conseguiu vencer. Só que não dá para considerar, e acho que só quem está no corre ou quem está ingênuo, quem não está conseguindo tempo para pensar nisso, ou quem está realmente ingênuo, é que acha que alguma coisa se resolveu. O fascismo está se preparando para dar o bote em 2024 e depois em 2026, porque eles têm um projeto. A fascistização do mundo é um projeto para 1000 anos. Então, a gente tem que fazer um projeto de democracia também para 1000 anos, né? É mais ou menos isso que eu acho que está em jogo aí na história toda que a gente tem que pensar, que é a nossa tarefa histórica, né? É isso. De uma união real, né? E quando tu fala do diálogo, de estar aberto para o outro, essa dificuldade que a gente vê da esquerda de se juntar, isso é real. A gente precisa, de fato, mudar as relações para conseguir encontrar essa coesão, para conseguir encontrar elos, para ter força, porque a gente vive também enquanto vocês estão falando, claro, a mente fica assim, a gente às vezes, nós nas nossas posições de pessoas boas, a gente é fraquinho. A gente é bonzinho, a gente não tem força suficiente como o cara que é lá do crime organizado, que tá lá, ele já tá tão. Que tem uma coisa de. Eu tô falando nada de enaltecer, Deus o livre, o crime organizado. Mas o cara que tá lá no crime organizado, ele é organizado. A gente que A gente é desorganizado. A gente é desorganizado. Ô, Débora. Numa situação de privilégio, eu acho que a gente é muito desorganizado, muito desunidos. A dificuldade de passar por conflitos, eu acho que isso é um ponto muito importante. Porque o conflito é o que nos faz crescer, a gente não pode escapar do conflito. Porque se eu amo essa pessoa, tenho respeito, estou falando em amor, mas nem precisa falar a palavra amor. Mas se eu respeito o outro e quero o bem do outro, o conflito vai ser saudável. Agora, por que a gente é desorganizado também, Débora? Essa é uma baita questão. Quem é desorganizado, ou quem é trabalhador e está sendo submetido e está faltando um sindicato na sua vida, ou quem é burguês, a tal ponto que a sua vida está mansa, então você não vai para o desafio, né? Então, eu acho que uma das coisas assim fundamentais na nossa vida, além de tirar o racismo, tirar o fascismo, tudo isso, é a gente tirar o burguesismo, que é essa mania de conforto, de tranquilidade. E, óbvio, tudo isso é muito bom, a gente gosta mesmo de uma vida mais tranquila. Óbvio, isso é um direito humano, digamos assim. Só que não é o que dá. todo mundo quer, né? Todo mundo quer isso, só que não rola. E o capitalismo devora os nossos corpos também porque ele oferece esse conforto. Oferece, é sempre a chantagem do conforto. E nós somos diariamente massacrados e adulados. Existe uma adulação também na nossa direção. Você, qualquer coisa, liga a televisão e fica vendo Big Brother e toma uma cerveja e relaxa. Gente, pois é. Por isso que eu gosto tanto das pessoas que querem fazer revolução. Eu gosto do povo da luta. E essa é a gente que eu fui descobrir para além da vida acadêmica e da vida da literatura, que é, em geral, assim, gente boa, todo mundo é gente boa, mas assim, o povo que é meu povo são as mulheres da luta. Eu gosto das mulheres, eu gosto das mulheres da luta que estão fazendo a luta, com quem a gente está fazendo muita luta. Essa luta um dia vai aparecer, porque ela está sendo muito bem feita, mas assim, essa gente com gana de transformação, com um desejo profundo de transformação e sem medo de fazer as transformações que precisam ser feitas,
essa gente que me anima a viver junto, escutar, entender e seguir. E elas são um sinal, assim, essa gente, as minhas companheiras, elas são a minha alegria política total. E a gente vai longe, a gente vai muito longe. E eu fico pensando, Débora, diante disso que você fala, e por isso que eu estou falando isso, que a gente tem que produzir as sementes. Tem as sementes. Então, a semente pode ser o meu coletivo lá com as minhas companheiras, pode ser o projeto que vocês estão levando adiante, que é maravilhoso. Quer dizer, é possível fazer projetos que possam se transformar em protótipos. Foi mais ou menos o que eu pensei para o meu projeto, esse aí, que depois eu vou mostrar para vocês, dos laboratórios dialógicos. Porque eu acho que a gente pode fazer coisas que são, às vezes, só para nós aqui com os nossos amigos, mas de repente elas podem funcionar só para nós aqui, para a nossa comunidade, mas de repente podem funcionar assim para muita gente. E é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão começando um negócio que é potente, fazer com que as pessoas entrem em contato com algo que está recalcado na vida delas. Tem um impulso psicanalítico, coletivo, psicossocial, que visa alterar um estado de consciência, alterar um estado, digamos assim, de lavagem cerebral vivido pelas pessoas e liberar as pessoas também dessa dor, né? Poder entrar em contato com a dor. Isso é tão nuclear, tão fundamental, porque o que é um fascista? É um sujeito que não conseguiu entrar em contato com a própria dor. Uhum. Isso é fundamental. Esse é o ponto psicanalítico do processo, filosófico do processo. Posso eu saber qual é a minha miséria, saber qual é a minha desgraça, saber a porcaria pela qual eu passei, de onde eu vim, que merda que eu sou, e será que eu posso fazer uma vida mais digna, mais justa, mais bonita, em que eu possa me encontrar comigo? O fascista lá, o pobre do coitado, que é um pobre do coitado, ele não consegue, gente. Ele é uma pura máscara. Atrás da máscara não tem rosto. Então, é triste demais mesmo. E aí essa pessoa, a chance dela virar pó, assim, no primeiro susto, sabe? É imenso. Só que assim, a gente vai ter que encarar que essa é a realidade também, sabe? É isso. É exatamente isso. Tem a gente fica fazendo esses projetos e tentando, né? Eu acho que eu quero ser um fator eu quero somar onde eu tiver, ser uma pessoa que soma, que contribua, onde eu passar. Esse é um anseio, isso é um propósito da minha vida. E que nem sempre acontece, é claro, é óbvio, somos humanos, mas de conseguir onde a gente tiver que aquele ambiente fique um pouquinho melhor do que quando tu entrou, de fato contribuir com o outro, e é um exercício diário, né? Acordar é todo dia, porque tudo nos leva, é muito fácil entrar no abismo, então se estiver preso nas notícias, acabou, né? Se não tiver eu não tenho sobriedade suficiente para ver notícia todo dia, eu não consigo. Eu não tenho, cara, eu não consigo. Para mim eu preciso ainda trilhar muito para conseguir ver notícias todos os dias. E acho também que é uma uma maneira de nos manobrar, sim. Porque o cara tem uma coisa do princípio tu que é filósofa, tu sabe disso? Do princípio da dualidade do mundo, né? O que tem de ruim também tem de bom. Tudo é dual. Tudo. Nós somos, é o yin e o yang. E isso é real, é uma lei universal. E a gente precisa também olhar e saber que tem coisas legais acontecendo, que tem coisas boas, que tem pessoas querendo, e encontrar e instigar isso no outro. Porque vá que aquele cara que é ainda o tapado, que está cego pelo medo, porque quando tu fala que o fascista, né, a marca dele é o medo de olhar para ele mesmo, para olhar para sua dor, para reconhecer a humanidade dentro dele, né, a fragilidade, enfim, eu estou reduzindo o que tu colocou, mas até esse cara pode ser transformado também. Eu acredito que nós somos seres em transformação, que todo mundo pode ser transformado, que todo mundo pode ter uma consciência, ter uma virada de chave. O que não dá é para ficar acomodado. A gente não pode ficar acomodado. E aí eu vi a minha mana que está aí, né? Ela tem
tem uma música da Laura que a gente usa de hino do nosso Sarau Voador, que é um outro projeto que a gente tem, que reúne um monte de artistas. A gente já fez mais de 40 edições. Eu faço com o meu parceiro Roger Lerina, que é um grande jornalista aí da cultura. E que a música diz assim: esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo, que é pro mundo melhorar. Esse é o hino do nosso sarau e é muito... É tão lindo esse verso, eu acho, porque é ilusão e não é. É possível. É possível ressignificar as relações, sim. Porque à medida que a gente vê que a gente consegue mudar, a gente vê que é possível também que o outro também mude. Acreditar no ser humano. Eu não posso perder a crença no ser humano. Esse é o ponto. Eu acho que isso que nos destrói como seres é quando a gente desacredita do ser humano, né? Eu falei isso uma vez, eu acho que pro meu parceiro Cassol, a gente estava andando no parcão, né? Cassol agora, há pouco. A gente não pode desacreditar. A gente A não gente pode. a gente estava gravando e tinha passado por uma situação de alguém que tinha dado uma resposta muito... Nós no parcão. Tu imagina. Então ali a gente tinha, quando a gente falava em teatro, cinema, já havia uma... Mas a proposta era exatamente essa, era, vamos falar com as pessoas sobre isso. Nós queremos... E quando a gente fazia essa pergunta, quando é que você já se sentiu humilhado? As respostas, imagina, né, Márcia? Tinha gente que não admitia nem a palavra humilhado ali naquele lugar, né? Mas era fundamental, e a Débora disse isso o tempo inteiro, e a gente estava com a Lili também, que estava produzindo, de assim, precisamos passar essa fronteira e conversar com essas pessoas. E quando a gente passava essa fronteira, algumas respostas que vinham levavam a outras e a coisa ia. Mas tinha algumas situações que realmente eram surreais, assim, por exemplo, se chegou, eu acho que esses 6 anos, claro que não dá para colocar assim exatamente tudo, tem coisas que vinham, mas esses últimos 6 anos, essa questão que vem de colocar a arte como inimiga, ou seja, qualquer tipo de pensamento, de fruição, de reflexão é inimigo. Então, no momento que Débora e eu colocávamos que era um projeto que unia teatro e cinema, já havia sabe, a pessoa já colocava ali um escudo como a não Aí é falar. comunista. E tipo, que raios vou falar para esta Câmara dessa dupla aí que está... Então, isso também é uma coisa que nos levou a pensar muito, né, sobre o projeto em si. Mas é isso que tu falou, que falava, Márcia, que é o fato de colocar a pessoa a pensar sobre isso, porque duas pessoas pararam na frente dela e perguntaram: tu não quer participar do projeto assim, nos responder esta pergunta? Certamente, e foi o que a Débora e eu depois saímos, a gente falou assim, bom, ela não quis responder, mas que ela ficou com a pergunta com ela, ficou. Com certeza isso aconteceu. É que também tem uma outra coisa que aquele dia ficou muito claro pra gente, e mais, a gente já sabe, mas ficou escancarado assim. Como a gente tem, aí eu falo a gente, né? Não vou nem botar no outro, a dificuldade de admitir que a gente também se sente humilhado, abusado, ou que a gente também humilha e abusa. Essa é a reserva, né? A gente vai ficando tão tenso, tão duro que a gente nem respira. Porque a gente fica num processo de defesa o tempo inteiro, de ter que se justificar o tempo inteiro. E quando gente, na boa, quando a gente consegue relaxar um pouco com isso, a vida fica melhor. Quando tu para de querer te defender o tempo inteiro, dá um alívio. Porque não precisa. Tem um lugar que a gente tem que ir lá se defender, sim, mas juntos para que haja alguma mudança. Então, a gente começa a falar disso, começa, como tu falou, né? São tantas camadas. E eu vou dizer para vocês, gente, que a gente já está aqui há quase 1h30 falando, acho que a gente vai ter que começar a encerrar, porque se deixar assunto, bom, Cassol e eu, dois geminianos, a gente fica até assunto aqui não falta. Então são 4 com essa pessoas mulher já. linda, e vou te dizer que tu ficou linda com esse cabelo, ficou maravilhosa. Tô te imitando. Ai, imagina, tá linda demais. E eu fiquei louca para saber do teu projeto aí performático, porque agora, gente, o meu anseio é isso que eu falei lá no início também.
Como que a gente torna sustentável os nossos produtos? Porque nós, artistas, viramos fazedores de projetos. Então, o que vem acontecendo nesse país? Desde que começaram os editais, bem-vindos editais, mas tem um problema aí, que a gente faz um edital, apresenta, vamos dizer do teatro, faz uma temporada, 2, acabou. Faz outra peça, uma temporada, 2 e acabou. E aí a gente vira fazedor de projeto mesmo. Como poder pegar as nossas obras? O cinema, então, gente, o que tem de obra audiovisual parada, que não anda. Eu acho que nós, como artistas e como os políticos e políticas, as pessoas da educação, precisamos fazer fruir as nossas obras. Elas precisam ser retroalimentadas, elas precisam circular. Às vezes a gente acha, não, isso já não é mais. Eu fiz há 10 anos atrás, às vezes a obra que tu fez há 10 anos atrás é tão atual ou mais importante do que se tivesse feito hoje. Enfim, por que digo isso, Márcia? Linda. Porque nesse anseio eu fico aí buscando se juntar com outro tipo de gente, que não seja só da arte, né? Com pessoas da política, da educação, entre elas a Sofia, que estava aí com a gente agora há pouco. Como que a gente se junta para levar para outros lugares? Porque me interessa que esse assunto chegue lá na pessoa que porque a gente fala sobre trabalho análogo à escravidão, a gente fala de gordofobia, de racismo, a gente tem um trabalho sobre comunidade surda, com violência contra os idosos. Interessa que chegue lá na comunidade, onde as pessoas que são vítimas de trabalho escravo, mas que cheguem lá no que escraviza também. E não se dá conta, porque o trabalho doméstico, se a gente vai lá no Moinhos de Vento, tá cheio de gente que vive o trabalho escravo, ela é a da família, né? E é tão naturalizado que aquele jovem que está dentro daquela família nem se dá conta de que é trabalho escravo, sim. Então, como que a gente consegue levar essas discussões também para o cara que estuda no Colégio Anchieta, que eu estudei na minha infância, porque meu pai viveu o milagre brasileiro, e a gente, o cara que vai lá no Leopoldina Juvenil, as pessoas que têm o poder aquisitivo maior, os caras que frequentam, enfim, todas as camadas da sociedade. Esse é um anseio profundo. E acho que isso passa muito pelo que tu falou do laboratório de dialógicos. Eu adorei isso. Então, só para te dizer que, cara, precisamos falar sobre isso. Eu acho que eu vou pedir para que vocês deem seus recados finais. Já fico louca para saber um monte de coisa da Márcia, porque que ela não tá no Brasil de volta. 1000 coisas teria para te perguntar. Além do que, saiba ou não, tu também é minha professora, eu aprendo muito contigo. Querido. Perguntar coisas pro meu parceiro, que já me dá vontade, já fico aqui curiosa com várias coisas. Dizer também para vocês que esse projeto, ele tá ligado à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Todos os episódios do Confessionário e dos videocasts vão ser a abertura Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo tal. Porque eu acho que a gente tem que reler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque se a gente respeitasse essa declaração, não ia estar também esse caos que está, entre outras coisas. Então eu peço as palavras finais de vocês para também chamar o pessoal para continuar com a gente no Relatos de Acordar, porque é um projeto grande e que é para todas e todos, e ele é bem democrático. E aí tem a vantagem das mídias, né? Aí é para isso que a gente tem que usar esse negócio aqui, o Instagram, não só, né, para ficar lá postando como eu sou lindo e maravilhoso e como eu como bem. Então, passo a palavra para vocês, lindas, lindo e linda. Posso falar? Então, eu só queria mandar um beijo para a Karine Alexandrino, que é uma grande artista, queridíssima, que está aqui. Eu vi que ela está aqui. Eu adoro a Karine Alexandrino, gente, adoro. Ela é lá de Fortaleza, ela é uma artista super. Bom, eu devo voltar ao Brasil esse ano. Estou pedindo ao Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça, minhas advogadas estão pedindo, junto com o Jean Willis, os advogados deles, porque nós não podemos voltar simplesmente, por isso que eu não estou no Brasil. Eu sou uma pessoa exilada, né? Exilada e defendida por instituições internacionais, então não posso simplesmente comprar uma passagem. Eu até queria ter feito isso, né? Mas vi que não dava de simplesmente chegar no Brasil. Eu saí daí em 2018. Bom, mas isso agora eu estou no processo de desexilar, que é tão complicado quanto o processo de exilar, até porque você não se exila, você descobre que você está exilado. Você sai para dar uma saída para
amenizar a situação e quando você vê, nunca mais você consegue voltar. Foi isso que aconteceu comigo, né? Eu escrevi um livro com o Jean Willis que se chama O que não se pode dizer, em que isso, enfim, a gente fica ali trocando umas ideias sobre nossas tragédias, né? Tragédias que não são tragédias tão trágicas porque a gente está vivo, né? E essa é a única vantagem da história toda. A gente conseguiu sobreviver apesar de todas as ameaças de morte, que se tornaram cada vez mais generalizadas no Brasil, né? Mas, enfim, eu sou uma pessoa otimista, o otimismo é uma virtude feminina e uma virtude da classe trabalhadora, dos artistas também, né? A gente segue em frente, querendo uma vida diferente, e eu aprendi nesses anos de exílio que não tenho nada a perder, ou seja, eu estou pronta para fazer as revoluções que me concernem e que concernem as pessoas com quem eu atuo e com quem eu ando. Então, é isso, é para isso que a gente está aqui. Eu agradeço muito a vocês, foi um prazer essa conversa. Feliz de ver as pessoas aqui com a gente e no que eu puder ajudar, contem comigo sempre. Um beijo grande para vocês dois e até breve. Débora, eu só quero agradecer, obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês duas. Foi lindo, e foi maravilhoso poder ouvir, aprender com a Márcia, poder ler trechos dos livros dela. Quem lê, mas ler para a autora sempre é algo diferente, né? Sempre é algo tão legal. Essa troca é uma outra troca. Eu aprendo com a Débora diariamente, porque a gente está sempre falando, nós quatro, né? Somos dois geminianos, então quatro pessoas que ficam ali tentando criar e conversar. E quero dedicar essa live porque a Márcia falou muito tempo inteiro em mulheres e grupos de mulheres, e eu tenho uma filha, Maria Luísa, Eu que também. tá e ela ela fala, tem 18 anos, enfim, eu escutando ela e as amigas e a forma com que ela vê as coisas e a forma com que ela resolve os problemas, eu não tenho dúvida alguma, já disse isso em várias lives, já disse isso para a Débora várias vezes, eu não tenho dúvida nenhuma. A solução a solução passa pelo feminino. Não há não há outra possibilidade. Eu tenho certeza absoluta disso. E a Maria Luísa é a prova concreta. Então eu dedico essa live. Eu nem sei se ela está assistindo, mas eu quero dizer que eu dedico para ela. É isso. Obrigado. Obrigada, Marcinha, gente. Grande beijo. Pessoal que está aqui com a gente, eu quero convidar vocês que continuem conosco. Eu, como uma boa geminiana, não tenho um canal só de Relatos de Acordar, então vai ter coisas no canal Confessionário Relatos de Casa, no meu canal do YouTube, Débora Finocchiaro, mas eu sempre vou estar postando aqui no meu Insta para conseguirem acompanhar. Agora, dia 24, a gente vai estar lançando de novo as perguntas, esses questionamentos, né? Quando você se sentiu invisível e quando você se sentiu humilhado. E a gente vai estar postando a partir do dia... Eu estou colando aqui o nosso cronograma. No dia 25 de abril, as respostas. Vamos compartilhar com vocês grande parte dessas entrevistas que são incríveis. Eu adoraria nominar todas e todos que participaram e vão ser nominados. Dizer dia 1º de maio a gente vai fazer mais uma live aqui com a nossa equipe para falar mais profundamente do projeto. Vamos estar 1000 coisas, vai ter os videocasts com pessoas incríveis, gente, emocionante. Tanto pessoas que são vítimas, porque vítimas somos todas e todos nós, quanto pessoas mais especialistas de outras áreas, de áreas jurídicas, de outras áreas, militantes. E a gente vai ter uma coisa presencial, para quem estiver em Porto Alegre, dia 30 de maio, a gente vai fazer o lançamento desses 3 novos episódios de Confessionário e Relatos de Casa, que trazem esses temas: trabalho análogo à escravidão, violência contra idosos e a questão da comunidade surda, né? E sempre trazendo relatos reais através de atrizes e especialistas. Fiquem com a gente e quero dizer para todo mundo que está aqui ainda conosco, nós precisamos falar sobre esse exílio da Márcia, porque muito pouca gente sabe disso. Não falo nem da Márcia em si, mas que ainda hoje a gente acha que isso era coisa da época da ditadura. E quando tu fala isso hoje, que tu não tá no teu país, porque tu é ameaçada de morte, tu tá em autoexílio e não é autoexílio, tu foi obrigada a tá. Isso é muito sério. E nós precisamos falar sobre isso. Mesmo. E então,
Obrigada, Débora. Todo amor. Obrigada a vocês todos. Grande beijo. Obrigado. Beijo. Até breve. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, Até breve. beijo, beijo.